Valeu. Muito bem. Então, veio lá o Mendel com a lei da segregação independente e falou que cada característica de um ser humano, cada característica de um indivíduo qualquer, ela é obrigatoriamente gerada por um par de fatores, ou seja, ela é gerada por um par de genes. Cada gene do par está em um dos cromossomos homólogos, lá na mesma região, no mesmo locus, e aí a característica vai depender da conversa que existisse entre esses dois genes. E aí essa conversa seria na base da dominância ou da recessividade. Beleza. Agora, antes da gente ir para a continuação do Mendel, o que eu disse que nós íamos fazer? Nós vamos começar a falar das merdas que ele disse com relação à primeira. Então, não vou partir para a segunda lei agora, sendo que depois eu teria que dar essa aula para vocês, e essa aula ela só tem a ver com a primeira lei. Então, eu vou pular para seguir a ordem cronológica, mas depois eu vou ter que voltar. Então, isso não ficaria tão legal assim. Vamos entender o que de incoerente tinha no raciocínio do Mendel a princípio. Tá? O que de incoerente tinha com relação aos conceitos que ele mandou para a gente na primeira lei. Seguinte, pelo que o Mendel mostrou para nós, você tinha lá os indivíduos puros, e aí do cruzamento daquelas ervilhazinhas puras, você teve o surgimento de ervilhas 100% amarelas, e aí essas ervilhas amarelas elas eram heterozigotas, e aí do cruzamento dessas ervilhas amarelas entre si, aí o que aconteceu? Fez-se a proporção do Mendel. Então, a proporção de 3 ervilhas amarelas para uma verde, e o fenótipo verde voltou a aparecer. Maravilha. Então, para isso, ele deu para nós o entendimento de que você tem um gene dominante, um gene recessivo. As características que forem homozigotas, e aí lembra o que é homozigota? Os homozigotos são aqueles que os genes são iguais. Então, beleza. Nos homozigotos, eu vou ter a característica que eu estou falando. Tá? Então, o homozigoto dominante me expressa o dominante, o homozigoto recessivo me expressa o recessivo. Para o Mendel, um indivíduo heterozigoto, ele sempre expressaria o fenótipo dominante. Tranquilo? Esse foi o cerne da primeira lei dele. E, para ervilhas, aquilo se fez muito bem. Como eu disse para vocês na aula da semana passada, a gente aprende a genética no ensino médio, a genética de Mendel no ensino médio, porque ela é didática, não porque ela é verdade. Então, quando pegaram aqueles estudos do Mendel lá e falaram, eu vou fazer esses estudos, só que não com ervilhas, eu vou fazer esses estudos com outros indivíduos, ou até mesmo com outras plantas, com outros vegetais, eles perceberam que nem sempre aquilo que o Mendel tinha proposto era visto. Hoje nós vamos ver o que de incoerente teve com relação à primeira lei dele. Tá? O primeiro ponto de incoerência foi que eles perceberam que, para algumas características, existem isso daqui, ó. Existem padrões de dominância. Ou, se quiser também colocar, tipos de dominância. Calma aí. A gente viu lá naquela aulinha de introdução que a dominância é um gene que ele é, entre aspas, mais forte, e ele tem a capacidade de inibir o gene recessivo, fazendo com que ele não se expresse. Exato, nem sempre é assim. Tá? Em alguns casos, eu vou apresentar um tipo de dominância que vai ser um pouquinho diferente. Tranquilo? Então, esses padrões vão ser justamente isso. Eu vou mexer com aqueles conceitos nossos da primeira aula e da primeira lei, do gene dominante e do gene recessivo. O primeiro padrão de dominância é a dominância clássica. Tá? É a dominância que o Mendel achava, que nós vamos chamar de dominância completa. Na dominância completa, o que eu vou perceber? E antes também só um adendo. O que vai interessar para nós nesse ponto?
vai me interessar nesse ponto, gente, indivíduos que são heterozigotos. Tá? É neles que vai morar o problema. Porque se você tiver dois genes iguais para a mesma característica, você vai ter aquela característica e ponto. Nada vai acontecer com você. Agora, as incoerências foram começando a surgir sempre nos indivíduos que são heterozigotos. Porque o heterozigoto, você tem duas informações conflitantes. Então, tudo isso da nossa aula de hoje vai se resumir a como que o heterozigoto vai se comportar, tá? Vocês podem perceber, pô, nenhum exemplo trata de homozigoto? Não, porque o homozigoto não tem conversa. Se os dois genes estão falando a mesma coisa, não tem o que dar errado, não tem o que dar de diferente a não ser daquilo. Beleza. Na dominância completa, então, vai ser respeitado o que o Mendel pensou. Como assim vai ser respeitado o que o Mendel pensou? A presença de pelo menos um alelo dominante, ela vai ser mais do que suficiente para que a característica referente àquele alelo dominante seja a única expressada. Então, a presença de um gene dominante vai inibir a expressão do gene recessivo. Então, se eu tiver pelo menos um alelo da minha característica dominante, o fenótipo daquele indivíduo vai ser o fenótipo gerado pela característica dominante. Às vezes, eu sei que o que eu vou falar para vocês vai ficar de um jeito meio incompleto. Vocês podem virar para mim e perguntar, tá bom, professor, mas como assim? Ai, como que ele vai inibir? E aí chega no limiar entre o ensino médio e o que vocês veriam ou vão ver, né, quem for para essas áreas. Às vezes a gente coloca um termo aqui que é um termo para fazer sentido, mas a inibição do gene, como que esse alelo aqui vai inibir esse outro? Pode ser uma inibição química, pode ser vários outros tipos de inibição que a gente tem. O fato que vocês precisam entender aqui é que na dominância completa, a presença de um alelo dominante faz com que a característica desse gene dominante seja expressada no fenótipo. Ah, professor, mas e o gene recessivo? Finge que ele morreu. Finge que não tem mais gene recessivo. Tá? Ele não vai ser nem um pouco qualitativo na característica. Ele não vai ajudar em nada. Então, vai ficar só a informação do dominante. E foi o que o Mendel mandou para nós no experimentozinho da primeira lei dele. Cruzando amarela com verde, amarelo puro com verde puro, eu tive plantas 100% amarelas. Ah, mas ó, elas têm, depois ficou descoberto que elas têm o genótipo do verde. Beleza, não me interessa. Elas vão ser amarelas do mesmo jeito. Por quê? Para essa característica segue o padrão da dominância completa. Aqui, tirando um pouco o exemplo da ervilha e trazendo um outro exemplo, um exemplo banalzão, que também era batata em prova de vestibular, era a questão do canhoto e do destro. Né? A pessoa destra ela é dominante e a pessoa canhota ela é recessiva. Se vocês lembrarem de quando a gente ainda se via presencialmente, vocês vão poder ter na cabeça de vocês a informação que o tio aqui é canhoto. Então, eu sou completamente recessivo. Agora, nenhum dos meus pais é recessivo. Nem meu papai, nem minha mamãe. Os dois são destros. Então, o que aconteceu? Eles são heterozigotos, são destros heterozigotos, mas o fato de ter o gene para ser canhoto não interferiu em absolutamente nada neles. Então, é um tipo de dominância completa. O albinismo, que também volta e meia aparece em questão de vestibular, ele é uma outra característica que segue o padrão da dominância. A pessoa só vai ser albina se ela tiver os dois genes recessivos. Se ela tiver pelo menos um gene normal da melanina no DNA dela, ela vai expressar a cor da pele da forma normal.
Tá? Então, algumas características, sim, seguem esse padrão que o Mendel pensou. Qual que é o problema? O problema é que não são todas. E se nem tudo segue o que o Mendel pensou, a lei dele tinha um problema. Por isso também que eu disse que as leis de Mendel são as leis da genética das ervilhas. Quando você extrapola o mundo da ervilha, a gente começa a encontrar bastante inconsistência. Uma dessas inconsistências foi quando o pessoal percebeu que essa dominância nem sempre vai ser desse jeito. Então, o indivíduo heterozigoto, ele nem sempre vai apresentar a característica somente do dominante. Podemos entrar num âmbito de dominância incompleta ou semidominância, tanto faz. Vocês podem encontrar as duas citações. Deixa eu só tomar uma água. Na semidominância, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter um indivíduo heterozigoto, só que a presença do gene dominante não vai inibir por completo o gene recessivo. Aqui sim. Aqui, se eu tiver o heterozigoto, você pode fingir que o recessivo morreu. Agora, num padrão de dominância incompleta, eu ter um indivíduo heterozigoto, o que vai fazer no final? Estou cruzando uma planta vermelha com uma planta branca. Então, característica dominante, característica recessiva, indivíduos puros. Formei um indivíduo heterozigoto. Então, a planta vermelha mandou a informação de produzir o pigmento vermelho. A planta branca mandou a informação de produzir o pigmento branco. O que vai acontecer? Esse meu indivíduo heterozigoto, o fenótipo dele vai ser rosa. Rosa, cara. Não vai ser vermelho somente. Mas tem o gene vermelho, então era para ser vermelho. Não. Nesse meu padrão, o que aconteceu? O meu fenótipo, ele se tornou um fenótipo intermediário. Né? O rosa é exatamente o intermediário do vermelho com o branco. O que aconteceu aqui? Eu vou ter o gene da coloração vermelha se expressando, então produzindo proteínas para a coloração ficar avermelhada, e eu vou ter também o gene da coloração branca se expressando. Ou seja, eu vou ter produção de proteínas para a tonalidade vermelha e eu vou ter produção de proteínas para a tonalidade branca. Como resultado, o que vai acontecer? O meu fenótipo vai ser uma mistura dessas duas proteínas. Se eu misturar o vermelho com o branco, dá rosa. Então, olha só, aqui, esse meu indivíduo heterozigoto, ele não vai ter o fenótipo do dominante. Se a minha dominância for incompleta, o recessivo, ele também vai ajudar. O recessivo, ele vai se expressar um pouquinho e vai contribuir para que eu tenha o surgimento de um fenótipo diferente. Olha só, uma coisa que o Mendel não falava, uma coisa que para o Mendel não acontecia. Se eu fosse seguir o que o Mendel estava falando, isso daqui ia me dar uma planta vermelha. Mas a hora que eles bateram o olho na natureza, a hora que eles bateram o olho fora da caixinha da ervilha e viram que existe planta rosa, planta azul, planta branca, planta vermelha, planta de todas as cores, ele falou, tem alguma coisa errada aqui, aquele Noia não falou tudo o que tinha que falar. Tá? Um dos primeiros pontos foi justamente isso. Posso ter um padrão onde a minha dominância não se faz presente dessa forma tradicional, onde no indivíduo heterozigoto o recessivo também dá a sua parte, também dá a sua contribuição no fenótipo. Você pode virar para mim e falar o seguinte, professor, em termos gerais, tá? Porque eu não manjo muito desse negócio de cor. Hoje em dia você tem trocentas mil cores que não existiam antes. Mas assim, você pode virar para mim e falar, professor, o rosa, ele tá mais pro vermelho do que pro branco, não é? E eu concordo com você. Por quê? Tem um macetinho, pelo menos eu guardei, que talvez facilite vocês
no futuro. A dominância completa, o que nós podemos dizer? Nós podemos pegar um indivíduo homozigoto de uma característica que é proveniente da dominância completa e falar o seguinte, ó, na dominância completa é 100% dominante. O dominante, ele vai agir 100% para determinar o fenótipo. Tá? Então, ó, amarelo, verde, o fenótipo ficou amarelo. Por quê? Porque esse gene anula esse daqui. Então, dominância completa, a minha característica é 100% do dominante. Se eu estou falando de uma dominância incompleta ou semidominância, eu vou ter a expressão do dominante, eu vou ter a expressão do recessivo. O meu fenótipo vai ser um intermediário. Beleza. Só que esse intermediário, ele vai estar mais puxado para o dominante. Então, eu gosto de falar que, por exemplo, na dominância incompleta, você tem 75% do dominante e 25% do recessivo. Tá? Não confundam com probabilidade. Eu estou falando em expressão. O amarelo, ele vem 100% do Vzão. O rosa, ele vem 75% do vermelho e 25% do branco. Tá? Então, eu estou falando da contribuição dos genes. Na dominância completa, o gene recessivo não contribui em nada. Na dominância incompleta, o gene recessivo contribui um pouquinho. Essa pouca contribuição dele faz com que o fenótipo já se altere. Então, aqui o meu fenótipo não vai ser nem dominante nem recessivo, vai ser um intermediário dos dois. E existe também um terceiro padrão de dominância, que aí seria a codominância. Na codominância, se vocês já estão um pouquinho mais ligados na aula, vocês já vão perceber um padrão. Eu estou falando de 100%, aí caiu para 75%, então isso aqui vai cair para isso, 50%. Na codominância, eu vou ter um indivíduo heterozigoto e esse meu indivíduo heterozigoto, o que vai acontecer com ele? Ele vai expressar tanto os genes do dominante quanto os genes recessivos em igual quantidade. Aqui eu não tenho dominância e recessividade. Eu não tenho gene dominante, eu não tenho gene recessivo. Eu tenho dois genes que vão expressar características diferentes, óbvio, só que essas características diferentes, elas vão estar presentes em igual quantidade. Então, olha só, 100% dominante, 75% dominante, 50% e 25% recessivo, na codominância, 50% para cada. Cada um dos meus alelos contribui em 50% para o meu fenótipo. Por exemplo, os indivíduos malhados, ou o dálmata, a vaca. Se eu juntar uma vaca branca com uma vaca preta, você tem a vaca malhada, onde você pode até ter todos os questionamentos lógicos, mas se você analisar friamente, você tem tanto uma porcentagem de pele branca quanto uma porcentagem de pele escura quase igual ou muito parecida. O dálmata, com os pontinhos do corpo onde você tem a coloração escura, mesma coisa. Os tigres, né? Os tigres que a gente tem várias imagens na internet do pessoal que tira o pelo do tigre e você vê que a listra do tigre está na pele do tigre. Então você tem locais da pele dele onde você tem uma coloração levemente mais clara e regiões da listra onde aquela pele é mais escura. Então, o que acontece? Na região mais clara, você tem a predominância desse gene. Na região mais escura, a predominância desse gene. Mas os dois estão se expressando. Esse Bzinho não é inibido de forma nenhuma. Então, eu vou expressar essa proteína aqui
vou expressar essa proteína aqui e agora eu não vou misturar as duas. Eu não vou misturar as duas formando, sei lá, uma vaca cinza. Eu vou ter a vaca com regiões de coloração preta e regiões de coloração branca. Tá? Então, 100% dominante, 75% dominante, 25% recessivo. Como resultado, você tem um intermediário entre os dois. E na codominância você tem as duas características sendo expressadas. As duas proteínas sendo montadas, a síntese das duas proteínas, e você tem, vamos dizer assim, entre aspas, dois fenótipos. Né? Você tem o fenótipo claro e o fenótipo escuro no mesmo indivíduo. Beleza, professor? Tá. Ok. A gente entendeu a ideia. Como que eu vou fazer esse negócio aqui? Como que eu vou fazer esse troço? O que que vai mudar? Gente, vai mudar uma única coisa. O meu jeito de fazer o exercício vai ser diferente? Não vai. Então, aqueles exercícios que nós fizemos na aula passada, exercício de primeira lei, de ficar cruzando o azão com azinho e tudo mais, vai ser a mesma coisa. O que vai mudar é a nossa forma de interpretar o resultado. Só que eu só vou poder mudar a minha forma de interpretar o resultado se o exercício me der alguma informação. Como assim, professor? Se o meu exercício não falar nada, absolutamente nada, o que que vai acontecer? Eu vou jogar na dominância completa. Como os que nós fizemos na aula passada. Nenhum fez menção alguma a qualquer outro padrão. Então, todos aqueles outros, eu mandei a dominância completa. Se vocês voltarem para ver, foi assim que a gente fez. Quando um exercício for cobrar vocês os outros padrões de dominância, ele vai ter que te especificar alguma coisa. Ou vai estar no enunciado discriminado, que é uma questão onde você deve levar em conta a semidominância ou a codominância, tá? Então, isso vai estar escrito no enunciado, ou ele vai jogar algumas palavras-chave em você. Quais são essas palavras-chave? Essa que eu grifei em laranja, tá? É batata. Então, apareceu o fenótipo intermediário na pergunta, você já abre a pastinha na sua cabeça de que o meu exercício é de semidominância. Então, eu vou fazer a primeira lei de Mendel normal, o cruzamento como vocês sempre fazem, mas aí na hora de interpretar o cruzamento, quando você vê um indivíduo heterozigoto, você não vai colocar que ele tem o fenótipo dominante. Você vai colocar que ele tem um fenótipo intermediário. E, óbvio, um exercício de codominância, ele vai também explicar, ele vai exemplificar para vocês que é uma questão de codominância no enunciado, ou ele vai jogar uma palavrinha-chave de mesmo padrão de expressão. Geralmente pode colocar a palavra malhada, né? Indivíduos com ambos os fenótipos também. Então, a gente precisa ler esses exercícios com atenção, buscar essas dicas. Vai mudar como eu resolvo? Não vai mudar como eu resolvo, mas vai mudar como eu interpreto o meu resultado. Esse é o ponto, e aí a gente vai ver na nossa lista, não precisa se preocupar com isso agora. Tranquilo? Tranquilo essa primeira parte? Entendemos por que o Mendel falou bobagem, né? Qual foi a grande primeira bobagem que o Mendel falou? Professor, Oi. quando ocorre dominância incompleta, dá para dizer que as cores elas misturaram, não é? Sim, Aí sim. tipo, por exemplo, se a gente tem um ser que ele é preto e o outro que é branco, o cruzamento poderia dar cinza e por aí vai? Vai dar.
Vai dar sim. É que nem dominância incompleta. Misturou a cor vermelha com a branca, saiu a rosa. Então, deduzir que as cores se misturam na dominância incompleta. Exato. Você vai ter a mistura dos fenótipos. É exatamente isso. Beleza? Beleza, pessoal? Ah, eu esqueci de abrir a janelinha do chat. Deixa eu ver se alguém mandou. O professor não está gravando. Ah, tá. Vocês me avisaram por aqui. Foi mal, eu esqueci de deixar a janelinha aberta. Bom. Tranquilo? Agora, nós vamos começar com outro ponto. Oi, Emily, você falou alguma coisa? Porque eu acho que eu não ouvi. Até aqui que você tentou avisar, mas será que você falou e eu não ouvi ou tá com um problema de microfone? Bom, esse foi o primeiro ponto de incongruência entre o que o Mendel falou e a realidade fora da ervilhinha. O outro ponto de incongruência vai ser com relação à polialelia, ou seja, alelos múltiplos. O que o Mendel pensou no experimento dele? O Mendel pensou no experimento dele o seguinte: ele pegou a cor da ervilha. E aí ele viu que, para a cor da ervilha, ou você tem a possibilidade da ervilha ser amarela, ou você tem a possibilidade da ervilha ser verde. Tranquilo. Então, assim, não existe uma gama de características muito forte. Professor, Oi? eu não entendi o que você falou. O que é polialelia? Ah, não, calma aí, eu ainda não falei o que é. É só Ah, uma tá. incongruência do Mendel. É um dos outros pontos que ele estava errado, mas a gente ainda vai chegar no que é de fato. Bom, quando eu olho a cor da ervilha, o Mendel falou, bom, ou essa porra vai ser amarela, ou essa porra vai ser verde. Ok. Quando extrapolaram esse universozinho, e eles perceberam que, cara, ainda tratando da cor assim, mas existe alguns indivíduos com tantas variedades de cores que não é possível. Simplesmente não é possível. Vamos ver, ó. Um desses pontos, a hora que eles descobriram uma planta rosa, porra, você tem a cor associada ao dominante, beleza. Você tem a cor associada ao recessivo, beleza, sem problema. E aí você tem uma terceira cor. Uma terceira cor, aí eles descobriram, deduziram a dominância incompleta. Ok. E se o meu fenótipo tiver uma quarta possibilidade? Se o meu fenótipo tiver uma quinta? E se ao invés de ser somente dominante, recessivo, o heterozigoto que é o intermediário, e se a planta, a flor dessa mesma planta pudesse ser vermelha, branca, rosa, azul e amarela? Se eu puder ter toda essa variedade de cor, o que está acontecendo aí? Como que isso é possível? Como que eu posso ter isso daqui acontecendo? Se, segundo Mendel, eu só vou ter o gene dominante e o gene recessivo? Entendem o que eu estou falando? Para o Mendel, só existiria dois tipos de gene. Para o Mendel, só existiria o dominante e o recessivo. O dominante dá uma característica, o recessivo dá outra. O heterozigoto
seria a característica do dominante. Depois do Mendel, o pessoal foi lá e descobriu que existe sim o gene dominante e o gene recessivo, mas em alguns indivíduos o heterozigoto não vai expressar somente o dominante, vai expressar uma característica intermediária. Depois de um tempo, olha o que o pessoal falou. Ele falou que não existe somente dominante e recessivo, mas que, por exemplo, para a cor da pétala das flores, eu vou ter o gene Bzão, que é o dominante, eu vou ter o gene Bzinho, que é o recessivo, mas entre o Bzão e o Bzinho, eu vou ter uma cacetada de outros genes que são possíveis. Eu posso ter, então, o Bzão, o B1, o B2, o B3, o B4 e aí o Bzinho. O que isso vai mudar para mim? Isso vai mudar para mim que eu vou ter agora mais possibilidades de genes para pegar esses genes e misturar. Misturando essa variedade de genes, o que vai acontecer? Eu vou ter uma variedade imensa de fenótipos. Esse é o princípio dos alelos múltiplos, que ó, é o que está aqui. Tá? É isso que a gente vai começar a falar. Eu só vou fechar essa reunião porque aqui em cima já está menos de 1 minuto. Então, eu vou parar aqui de charear para não ser cortado no meio. O link vai ser o mesmo, viu, povo? Tá? Eu vou fechar aqui, aí vocês já entrem aqui de novo.